Muito bem. Então, o que acontece? O ITCMD tem duas formas de lançamento. Se houver doação, o lançamento é homologação. Se houver transmissão causa-mortes, o lançamento é por declaração. E quais seriam, então, as características do ITCMD, né? Veja, o ITCMD, senhores, é um imposto real. Real porque incide sobre a res. Ele incide sobre todo o monte mor. Veja, todos os bens móveis, todos os bens imóveis do de cujos. Não incide sobre fundos de aposentadoria, por exemplo, VGBL e PGBL, fundos de previdência privada. Sobre valores deixados em aplicação em previdência privada, não incide o ITCMD. Você vai lançar o ITCMD, que existem aqueles montantes aplicados em PGBL ou em VGBL, mas sobre eles não fará incidir o ITCMD de 4%. Porém, como os herdeiros vão resgatar o valor aplicado em previdência privada, eles vão ter que pagar imposto de renda, que pode ser muito pior do que o ITCMD. Porque sobre os bens havidos por herança ou doação, senhores, não incide imposto de renda. É isento de imposto de renda o patrimônio havido por herança ou por doação. Então eu recebo uma herança, sobre esse montante não vou pagar imposto de renda. Vou pagar só o ITCMD. Agora, no meio dessa herança tinha um VGBL ou um PGBL, uma aplicação em previdência privada. Aí eu não vou pagar o ITCMD, mas vou ter que pagar imposto de renda. E aí qual é o problema? O imposto de renda do VGBL, que é vida gerador de benefício livre, é o imposto de renda entre o valor, é de 27,5%, entre o valor aplicado e o valor efetivamente resgatado. Ele incide sobre a diferença entre o valor que foi aplicado e o valor que foi resgatado, ou seja, incide sobre o lucro efetivamente. Agora, o PGBL, esse é que é o problema, senhores, porque o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefícios Livres, ele permite que o aplicador, para cada valor que ele aplique em PGBL, ele pode descontar do imposto de renda devido. Então, como você desconta o valor aplicado em PGBL do imposto de renda eventualmente devido, o que acontece? Quando você resgata um PGBL, vamos supor que tenha 1 milhão lá em PGBL, você vai pagar 27,5% desse milhão. Você vai pagar 275 mil reais de imposto de renda. O que é um valor verdadeiramente exorbitante. Então, é preferível receber algo, ver que o seu parente falecido, que lhe deixou uma herança, deixou aplicado em VGBL, que você vai pagar a diferença entre o que ele aplicou e o que você vai resgatar, ou do que PGBL, que você vai ter que pagar imposto de renda sobre a totalidade do valor resgatado. É uma característica, né? Mas muito bem. Agora, o imposto chamado ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, é um imposto real, incide sobre a res, incide sobre a coisa, incide sobre esse conjunto de coisas chamado de monte mor. Ou seja, o monte mor é uma universalidade de bens. Tem imóveis, tem aplicações financeiras, tem depósito em conta corrente bancária, tem ações. Tudo isso vai ser objeto do inventário e objeto da partilha entre os herdeiros. Num plano de partilha, se homologado pelo juiz, se for o inventário judicial, ou então a partilha feita amigavelmente pelos herdeiros no âmbito de um inventário feito no cartório de notas, como é possível fazer hoje. Vejam, senhores, então ele é real, ele incide sobre a res, incide sobre a coisa. Significa dizer que o ITCMD não deve ter alíquotas progressivas.
Porque somente os impostos pessoais devem ter alíquotas progressivas. Mas a propósito disso, e aí divido a tela aqui novamente com os senhores, na Lei 10.705 de 2000, para a gente verificar o seguinte: existe uma faixa de isenção, olha aqui. Fica isenta do imposto. Na transmissão causa-mortes, olha aqui, uma faixa de isenção importante. De imóvel de residência urbana ou rural, cujo valor não ultrapassar 5.000 unidades fiscais do Estado de São Paulo. A unidade fiscal do Estado de São Paulo está R$ 27,61. Então, veja, 27,61, façam as contas aí. Então, 27,61 vezes 5.000, né? Você chega num valor que um imóvel de residência urbano ou rural, né, e que residem os herdeiros, ele está isento até 5.000 UFESPs. O valor de imóvel cujo valor não ultrapasse 2.500 UFESPs, desde que seja o único imóvel transmitido. Aí não incide sobre ferramenta e equipamento agrícola de uso manual, roupas, aparelhos de uso doméstico, demais bens móveis de pequeno valor que permaneçam nos imóveis referidos nas alíneas anteriores, cujo valor não total não ultrapassar 1.500 UFESPs. Depósitos bancários e aplicações financeiras cujo valor não ultrapassar 1.000 UFESPs. De quantia devida pelo empregador ou empregado por institutos de seguro social, de previdência, oficiais ou privados, verbas e prestações de caráter alimentar, decorrentes de decisão judicial em processo próprio, e o montante de contas individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, participações no PIS/PASEP, não recebidos em vida pelo respectivo titular. Agora, na extinção do usufruto, no proprietário tiver sido o instituidor, fica isento. Então, eu fico com a nua propriedade e transfiro o usufruto para os meus herdeiros. Eu que instituí a nua propriedade, eu que instituí o usufruto. Então, quando falecer, não tem que pagar nada. Quando eu falecer, não tem que pagar nada. A transmissão por doação, que não ultrapassar 2.500 UFESPs, que vai dar aí 70 e poucos mil reais. Então, uma doação de até 70 e poucos mil reais é isenta de ITCMD. Entendeu? Então, a alíquota não é progressiva, porque o imposto é real. Mas existe essa faixa de isenção justamente para proteger as pessoas mais humildes, para que elas não tenham que pagar esse imposto sobre uma herança de valor bem pequeno. Seria basicamente isso, entendeu? Isso aqui não representa a progressividade de alíquota, representa uma faixa de isenção, né? Faixas de isenção para pessoas que recebem pequenos bens, né, em herança, ou mesmo em doação. Veja, existe muita discussão em relação ao ITCMD no Brasil e no mundo, né? Aqui em São Paulo está para dobrar a alíquota de 4% para 8%. Nos Estados Unidos, isso aqui sabe quanto é? 15%. Mas, em compensação, lá nos Estados Unidos a forma de tributação é outra. Lá nos Estados Unidos não se tributa bens e serviços da maneira que se tributam bens e serviços aqui no Brasil. Aqui no Brasil você compra um carro, 2/3 é imposto. Você compra uma roupa, 50% é imposto. Você compra uma comida no restaurante, 40% é imposto. E aqui no Brasil não, aqui no Brasil aqui no Brasil é uma coisa horrorosa a carga tributária. E não satisfeitos com isso, eles ainda querem aumentar o ITCMD também. Mas só quem paga ITCMD normalmente são as pessoas mais humildes, porque as pessoas muito ricas não pagam ITCMD. E não pagam por uma razão muito simples. Porque você pega todos os seus bens e constitui uma holding familiar, integraliza os bens imóveis e os bens móveis, tudo passa a ser patrimônio da holding. E integralização de imóveis em patrimônio, em capital social de empresa,
de empresa que você monta é imune ao ITBI, que é um outro imposto, nós vamos ver, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. Mas você consegue integralizar capital social com esses imóveis sem precisar pagar nada, porque é imune. E aí o que acontece? Depois você vai transmitindo as cotas sociais da holding. E nessa transmissão de cotas sociais da holding, que vão sendo compradas pelos seus valores nominais, os que realmente detentores passam a não ter nada e os que vão comprando passam a ter tudo. Então, quando o rico morre, tem lá uma declaraçãozinha no final do seu atestado de óbito. Quer saber se um cara realmente é muito rico? No atestado de óbito, na sua certidão de óbito, vai estar escrito: não deixou bens. Por quê? Porque não tinha nada. Tudo que ele tinha estava em nome de uma holding, da qual ele não possuía mais nenhuma ação. Ele era o presidente da holding, contratado. Mas todas as ações da holding, por acaso, já eram dos seus filhos. Sendo que ele vinha vendendo essas cotas da holding há muitos anos, baratinho, pelo valor nominal do capital social. E sobre isso incidia que imposto? Nenhum imposto. Ou seja, ricos têm que viver e ser felizes, né? E pobres? Pobre tem mais que morrer, cara. Ó, veja só. Tua mãe morreu, deixou para você um PGBL de R$100 mil. Que Deus a tenha. Tu vai pagar só 27,5% de imposto de renda sobre o VGBL, o PGBLzinho da tua mãe. Só, mais nada. Agora, o seu pai, bilionário, morreu, não deixou bens. Por acaso, as ações da holding já eram suas. Quando ele morreu, e ele não deixou bens. Ele não tem bens, ele não tem nada. Só quem tem bens é uma holding, cujas ações, por acaso, já eram minhas quando ele morreu. Então, é assim a vida. Ricos têm que viver e ser felizes, né? E pobres têm que morrer, lascar-se, ferrar-se, arrebentar-se. Porque a legislação brasileira é feita para isso, senhores. É incrível como a injustiça fiscal é a regra, não é a exceção. A regra é a injustiça, a exceção é a justiça. Então, voltando aqui para o nosso PowerPoint, nós vamos ver, então, que ele é um imposto real, direto. Direto por quê? Porque ele não repercute. Ele não é repassado de um agente para outro agente numa cadeia econômica. Não, eu sou uma pessoa da minha família faleceu, me deixou uma herança. Eu, herdeiro, tenho que pagar ITCMD de 4% sobre o valor dessa herança. Vou lá e pago, suporto com o montante. Não é um imposto que comporte, por sua natureza, a transferência do respectivo encargo financeiro. Portanto, trata-se de um imposto direto, suportado por quem o paga, no caso, o contribuinte. E além de ser direto, ele é fiscal. Fiscal por quê? Porque ele tem objetivo eminentemente arrecadatório. O Estado arrecada fortunas com o ITCMD. Todo dia morre muita gente. E todo mundo que morre deixando bens, os herdeiros vão ter que pagar ITCMD. Agora, os realmente muito ricos, expliquei, né? Esses não vão deixar bens. Essa é a questão. Porque os seus herdeiros vão estar tranquilos com as cotas sociais, as ações da holding familiar que ele constituiu, na sua blindagem patrimonial. E às vezes essa holding até fica no exterior, né? Essa holding nem tem sede no Brasil. Proprietária desses bens todos aí. E isso não é fraude nenhuma, senhores. Isso é absolutamente legal. Muito bem.
Então ele tem objetivo arrecadatório e é fiscal, portanto, e é ordinário. Ordinário porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 154, inciso 2 da Constituição. O artigo 154, inciso 2, estabelece que a União, né, somente a União, poderá instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência, e só poderá fazer isso em caso de guerra externa ou sua iminência. Então, somente a União tem competência extraordinária. Aqui nós já estamos tratando de um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. Cuidado, porque o Distrito Federal é um estado-município. Então, o Distrito Federal tem competência para instituir os 3 impostos de competência dos estados e os 3 impostos de competência dos municípios. Então, ele tem competência para instituir 6 impostos, o Distrito Federal, né? E o Distrito Federal não tem prefeito, tem governador. Então, você tem o governador do Distrito Federal, que é uma espécie de prefeito-governador ou governador-prefeito, seja como você queira. Então, essas são as características. Agora, vou parar de dividir a tela e ver mais alguma coisa aqui na lei do ITCMD, que eu gostaria de ressaltar. Vejam, essa lei 10.705 de 2000, ela vem sendo sempre modificada. Essa aqui, por exemplo, que eu tirei, fiz o print na data de hoje, né, 22/10, né? Fiz o print lá na Assembleia Legislativa, lá no site da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E ela está atualizada pela Lei 16.050, de dezembro de 2015. Enfim, mas a notícia que eu tive é que tinha sido aprovada a modificação da alíquota de 4% para 8% aqui no estado de São Paulo, mas isso não está aqui na lei, lá no site da Alesp. Então, temos que entender que prioristicamente, não. Uma coisa que eu aviso apenas a título enfim, de alerta aqui aos meus caros colegas que já estão aqui se formando, é que existe um prazo para você distribuir a ação do inventário, que é da data do falecimento 60 dias. Você tem que entrar com o inventário 60 dias após o falecimento, senão você vai pagar multa de até 20% do valor do ITCMD. E, uma vez entrado com o inventário aqui, ó, quando não recolhido nos prazos previstos na legislação tributária, o débito do imposto fica sujeito à incidência de multa no percentual de 0,33 centésimos por dia de atraso, limitado a 20%. Então você tem que entrar com o inventário até 60 dias da data do óbito. Aqui, ó, o inventário e arrolamento que não foi requerido dentro de 60 dias da abertura da sucessão. O imposto será calculado com multa equivalente a 10% do valor do imposto. Se o atraso exceder 180 dias, a multa será de 20%. E aí você tem que recolher o ITCMD dentro desse prazo de 180 dias a partir da propositura da ação. E às vezes, muitas e muitas vezes, não é possível recolher nesse prazo. E se isso acontecer não por culpa da inventariante, então você tem que pedir ao juiz que isente você do pagamento dessa multa. E ele tem que isentar. Muitas e muitas vezes ele manda via Fazenda Pública, a Fazenda Pública não concorda com a isenção, e aí ele concorda com a Fazenda Pública e nega o recolhimento sem multa. E você tem que agravar. E se você for ao tribunal, você vai ganhar o agravo todas as vezes. A não ser que você realmente tenha culpa pelo atraso no recolhimento do ITCMD. Então o que eu aconselho? Eu aconselho a você recolher o ITCMD no prazo. Mesmo que a Fazenda Pública não tenha se pronunciado, você já tem o cálculo, você vai lá e recolhe. Você gera a guia DARE no sistema da Fazenda Estadual e recolhe por aquele valor que você entende que deva ser o devido. E eventuais diferenças poderão ser eventualmente apontadas pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Agora, outro problema recorrente é que uma vez que você dê entrada no processo administrativo
para pagamento do ITCMD, a Fazenda tem 90 dias para se pronunciar. Só que ela está mandando todo mundo embora, os auditores fiscais da Receita Estadual, da Fazenda Estadual, eles estão se aposentando e aí eles não colocam ninguém. E o que acontece? Eles têm 90 dias para se pronunciar, mas não se pronunciam. Aí passa 90 dias, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eles não se pronunciam. Está na fila, está em análise. Então o que eu tenho sido obrigado a fazer? Impetrar mandado de segurança contra o delegado regional tributário do litoral, porque submetia a declaração do ITCMD, recolhia o que eu entendo devido, e ela, Fazenda Pública Estadual, não se pronuncia, está praticando abuso de autoridade, ato omissivo, também passível de ser atacado pela via do mandado de segurança. Eu faço o mandado de segurança em 10 minutos, aliás, está pronto lá, contra o delegado regional tributário, o juiz me dá liminar. E ele é obrigado a apreciar a minha declaração em 5 dias, sob pena de cometer crime de desobediência e outras coisas que tais. Entendemos isso aí, senhores? Vou desligar a gravação e vou abrir para perguntas. 1 minuto, por favor.